Fala galera, muito bom dia, professor Eduardo. Sejam muito bem-vindos aí ao retorno às aulas do ano de 2021. E galera, nós já vamos introduzir aqui um conteúdo de química que vai estar relacionado às dispersões, beleza? Então galera, a primeira coisa que nós temos que saber que uma dispersão nada mais é do que uma mistura, correto? E aí, galera, se vocês lembram das aulas do primeiro ano, essas misturas, elas podem ser classificadas em misturas homogêneas ou então misturas heterogêneas, correto? E aí, galera, você vai ter que entender como que você vai diferenciar uma mistura homogênea da heterogênea. E aí é muito simples, está baseado nada mais, nada menos do que na solubilidade, correto? Então, por exemplo, se eu tenho sal e água, e o sal, por ele se dissolver na água, nós vamos ter uma mistura do tipo homogênea, correto? No caso da mistura heterogênea, nós vamos ter substâncias que são insolúveis, ou seja, que não se dissolvem uma nas outras, beleza? Então, galera, o nosso foco aqui, basicamente, é trabalhar as dispersões, ou seja, as misturas, e nós temos que entender como que nós vamos diferenciar cada tipo de dispersão. E aí tem várias formas, a primeira delas está relacionada ao tamanho do disperso. Bom, essa palavrinha para vocês é nova, disperso. O que é o disperso? O disperso nada mais é do que o soluto, beleza? Lembrando que uma mistura, ela é formada por um soluto mais um solvente, beleza? E o disperso vai ser o soluto, tranquilo? Então, galera, primeiramente, quais são os nossos tipos de dispersões? São três. Primeiro, nós temos as soluções, nós temos a dispersão coloidal ou simplesmente colóide e, por último, nós temos as suspensões, beleza? Então, como eu havia dito, você vai diferenciar primeiramente esses três tipos de dispersão por meio do tamanho do disperso, certo? Então, galera, a primeira coisa é, qual é o tamanho do disperso para uma solução? Bom, o tamanho do disperso para uma solução é menor que 1 nanômetro. Ou seja, para que você tenha uma solução, o disperso, ele vai ter que ser menor que 1 nanômetro. Lembrando aí, galera, que o nanômetro nada mais é do que uma unidade de medida, correto? E a relação é que 1 metro é igual, vamos fazer o contrário, 1 nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9 metros, beleza? Então, vocês percebem aí que é uma diferença muito grande. Ou seja, o disperso, ele é extremamente pequeno, tranquilo? Então, a nossa próxima dispersão vai ser os colóides e o tamanho do disperso é entre 1 nanômetros e 1000 nanômetros. Para a gente poder fechar aqui, nosso último tipo de dispersão, nós temos a suspensão. O tamanho do disperso ele vai ser superior a 1000 nanômetros, beleza? Então, resumindo, professor, vamos lá. Então, se a partícula ela é menor que 1 nanômetro, nós temos as soluções. Se o tamanho do disperso fica entre 1 a 1000 nanômetros, nós vamos ter os colóides. E se o tamanho do disperso ele é maior que 1000 nanômetros, aí nós temos as soluções. Beleza, professor, mas é somente pelo tamanho do disperso que eu vou conseguir diferenciar os tipos de dispersões?
Não, existem outras formas de você diferenciar, beleza? E aí eu quero começar basicamente por um processo de separação de mistura chamado de filtração. Então, galera, é o seguinte, na filtração você vai realizar para os 3 tipos de dispersões. E aí o que você vai observar? Lembrando aí novamente que os nossos tipos de dispersões são solução, colóide e suspensão. Então, analisa junto comigo aqui. O que acontece quando você faz a filtração de uma suspensão? E será que eu vou conseguir fazer essa separação da mistura? Sim, para a suspensão você irá conseguir. E basta você utilizar um filtro comum. No caso do colóide, para você conseguir fazer essa filtração, você precisa utilizar um ultrafiltro, ou seja, é um filtro que possui poros extremamente pequenos para poder conseguir reter ali o disperso, beleza? Já no caso da solução, você não consegue realizar aí essa separação do disperso com o dispersante pelo método da filtração, beleza? Próximo passo, nós temos aqui a sedimentação, tá? Então, nós falamos da filtração, vamos falar da sedimentação. Sedimentação nada mais é do que você ter ali a formação de um corpo de fundo, beleza? Então, veja bem, quando você faz a sedimentação para uma solução, você vai observar que ela não vai acontecer, beleza? No caso da suspensão, você utilizando uma centrífuga do tipo comum, você consegue fazer a sedimentação. Então tá aqui a nossa suspensão, certo? E aí quando você utiliza esse processo de separação de mistura, que é por meio da centrífuga, ou seja, a centrifugação, você ao centrifugar isso daqui, você vai observar que haverá a formação ali de um corpo de fundo, ou seja, haverá a nossa sedimentação, beleza? No caso do colóide, para você conseguir sedimentar o disperso, é necessário uma ultracentrífuga, ou seja, é uma centrífuga que vai girar em velocidades elevadíssimas para poder conseguir separar o disperso do dispersante, beleza? E o nosso último ponto aqui está relacionado à apresentação das partículas dispersas. Como nós vimos aqui que a solução ela possui partículas menores que 1 nanômetro, ou seja, ela é extremamente pequena, você não vai conseguir enxergar a olho nu, beleza? Então é invisível. No caso do colóide, para você poder enxergar os dispersos, você precisa de um ultramicroscópio, ou seja, um microscópio com elevadíssimo poder de aproximação. Já na suspensão, não, você consegue enxergar o tamanho do disperso utilizando um microscópio comum, beleza? Então, basicamente, galera, são essas formas que nós temos para diferenciar a solução do colóide e da suspensão. Beleza. Tá, qual então vai ser o nosso foco da aula? O foco da aula está baseado nas soluções, beleza? Então, galera, nós vamos focar nosso estudo aqui, ó, nas soluções. Lembrando que as soluções apresentam o tamanho do disperso menor que 1 nanômetro, beleza? Lembrando que elas não sedimentam. E elas são invisíveis, ou seja, você não consegue enxergar a olho nu e nem muito menos ainda utilizando o microscópio, porque as suas partículas são extremamente pequenas. Agora, galera, nós temos aqui o seguinte, as soluções, você pode chamar elas também de misturas
homogêneas, beleza? E aí você vai lembrar que uma mistura homogênea, ela é formada por um solvente e um soluto. O que acontece com o soluto no solvente? Ele se dissolve, ou seja, o soluto no solvente, ele é solúvel, beleza? Porque ele se dissolve. E aí, galera, nós vamos transformar esses nomes comuns que vocês já conhecem, soluto e solvente, em outros nomes que são sinônimos. Então, quando eu estou falando de disperso, eu estou me referindo ao soluto. Quando eu estou falando de dispersante, eu estou me referindo ao solvente, beleza? Lembrando que o solvente é a substância que dissolve o soluto. E o contrário, professor? O soluto é a substância que é dissolvida no solvente, beleza? Agora nós temos aqui um exemplo para a gente identificar soluto, solvente, disperso, dispersante. Então nós temos aqui uma mistura de água e açúcar. Então nós sabemos que o açúcar ele se dissolve na água. Ou seja, o açúcar foi a substância dissolvida. Logo, então, o açúcar ele é chamado de soluto. Se ele é o soluto, com outras palavras, nós podemos chamar ele de disperso. Beleza? A água foi a substância responsável por dissolver o açúcar. Logo, a água é chamada de solvente, ou também chamada de dispersante, correto? E lembrando que a mistura homogênea, você tem que ter um soluto que é solúvel no solvente. Tranquilo? E para a gente finalizar, nós temos aqui a classificação das soluções, que são 3. Você pode ter ali uma solução sólida, ou seja, olha aqui um exemplozinho. Esse exemplo é do ouro, 18 quilates. Certo? Qual que é a composição do ouro 18 quilates? Ele é formado por 75% de ouro e 25% de outros metais, como prata, cobre. Então você observa ali que tem uma mistura de substâncias que vai formar a solução. Agora nós temos aqui também a solução que pode ser líquida, como nós vimos ali no caso da água e do açúcar. E para a gente finalizar, nós ainda podemos ter a solução do tipo gasosa. O principal exemplo é o ar. O ar, ele é uma mistura de gases, tá? O ar, ele é uma mistura, só que é uma mistura homogênea. Lembrando que solução tem que ser mistura homogênea. É uma mistura homogênea de gases, correto? E qual que é a composição do ar atmosférico? Nós temos aqui o nitrogênio, que é o principal gás, ou seja, é o gás mais abundante, certo? Nós temos aí o segundo gás mais abundante, o oxigênio, e é por meio dele que garante a nossa sobrevivência, né? Pelo processo de respiração e tudo mais. E 1% é formado por os outros gases, como o gás carbônico, os vapores de água, e aí vai. Beleza, galera? Então, a gente encerra aqui a nossa primeira parte da nossa aula relacionado às soluções. Valeu, galera. Abraço.